Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo. Eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia de Deus e chamado do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a maior experiência que eu tive com os anjos de Deus. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso é real. Eu não preciso ficar inventando nada para ganhar seguidor, para ganhar curtidas. Não, isso é real. E se você ainda não teve uma experiência assim, peça ao Senhor para que você tenha uma experiência, porque eu tenho certeza absoluta que o reino dos céus, ele é mais vivo. O reino dos céus, ele é mais real do que o mundo físico e material que nós vivemos. Eu lembro que nós buscávamos muito nessa época. Buscávamos no monte, nós trabalhávamos em uma grande empresa e toda sexta-feira nós pegávamos o carro, éramos vários irmãos e pela misericórdia do Senhor, na época, os irmãos tinham carro, nós ganhávamos bem e marcávamos toda sexta-feira em um local aqui no Rio chamado Casa do Alemão, ali na Dutra. Nós nos encontrávamos ali em um determinado horário e nós saímos, às vezes 2, 3 carros, para o monte, lá em Tinguá, para um sítio do pastor Alcir. Era um pastor de monte, um pastor muito abençoado, muito consagrado. Ele morava em um sítio e ele só saía dali para resolver os problemas e voltar novamente. Era um homem de busca, era um homem de mata, era um homem consagradíssimo e nós aprendemos muita coisa com ele e tivemos muitas experiências sobrenaturais. E se Deus permitir, eu vou começar a contar aqui no canal. E naquela noite nós perguntamos para ele: Pastor Alci, para onde nós vamos? Ele falou assim: vamos para um monte, em um lugar chamado Adrianópolis. Eu preparei o lugar já. O lugar já está consagrado, o lugar já está preparado para nós irmos. Pegamos o carro e fomos para esse local chamado Adrianópolis, é o oposto de Tinguá. Tinguá você dobra à direita e vai para Tinguá. Adrianópolis você dobra à esquerda. E nós prosseguimos. Chegamos lá, naquele local, naquela estrada erma, escura, sem ninguém, nenhuma casa, nada perto. A única coisa que tinha era uma estação de Furnas, onde ficam as torres de transmissão. Então ali tinha uma casinha dos funcionários de Furnas que ficavam ali. Paramos o carro, atravessamos a cerca, pulamos a cerca. E quando nós começamos a andar, chegamos mais um pouco adiante, nós percebemos um buraco no chão, muito grande. Quando nós chegamos perto para ver, percebemos, irmãos, que havia uma feitiçaria enorme. Pensa numa feitiçaria enorme. Era a feitiçaria que estava dentro daquele buraco. O pastor Alci deu uma ordem: vamos destruir. Pula lá embaixo e vamos destruir tudo, desfazer isso. Automaticamente, eu não lembro quais foram os irmãos, se eu não me engano, acho que foi o Betão e mais um irmão. Desceram lá e começaram a quebrar tudo e a gente em oração ali repreendendo, estendendo a mão, repreendendo aquela feitiçaria. Foi tudo destruído, nós saímos e fomos para o arraial que nós ficávamos ali, era o arraial que ele havia preparado. Era verão, estava muito quente, muito calor e os irmãos sabem, aqui no Rio, no verão, quando está bem quente mesmo, ou cai aquele temporal ou então é uma estufa, calor o tempo inteiro, não venta de forma nenhuma. E nós entramos na mata, aquela umidade terrível, aquele calor terrível, estava tudo calmo, tudo parado. Nós demos as mãos e começamos a orar. Quando nós começamos a orar, irmãos, creia você ou não, quando nós percebemos, chegou um vento aonde nós estávamos, mas não era um vento normal. Era um vento, uma manifestação demoníaca através daquele vento. Com o vento, nós começamos a sentir um calafrio.
começamos a sentir aquele arrepio vindo do calcanhar e subindo pela nossa cabeça. E de repente o pastor Alci olhou para nós estávamos de mãos dadas, ele olhou para nós e falou: vamos orar o Salmo 91, porque o adversário da nossa alma está aqui. Irmãos, arrepia tudo. Quem já sentiu a presença dele sabe que arrepia tudo. Ficamos todo arrepiados. De mãos dadas começamos a clamar o Salmo 91. E de repente, quando eu olhei para longe, eu abri o olho assim, eu olhei para mais distante de onde nós estávamos. Irmãos, não se movia uma folha. Não se movia uma folha. Mas aonde nós estávamos, ao redor de onde nós estávamos, como um rodamuinho, balançavam as folhas. Era aquele vento terrível em volta de nós. E de repente começamos a clamar o Salmo 91, orar, porque nós sabíamos que os demônios que foram receber aquela oferenda partiram para um ataque em cima de nós. Era um ataque demoníaco que nós estávamos sofrendo naquela hora no mundo espiritual, e nós começamos a clamar e começamos a orar, e dá aquele medo, irmãos. Não dá medo, dá medo sim. Sabe, você fica todo arrepiado, é uma sensação terrível que você sente. E a gente clamando, e a gente orando, e a gente clamando, e a gente orando ali. E de repente, com o passar do tempo, eu comecei a perceber, eu comecei a escutar ruídos no mundo espiritual. Ruídos tipo assim, ó. Aqueles ruídos chegando, aquele barulho chegando, eu fico arrepiado só de falar. E aqueles ruídos chegando, e quando aqueles ruídos chegaram, eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu comecei a ver bolas de fogo na mata, na base do Calacebe, na Arábia. Irmãos, eu sinto a presença aqui como se fosse hoje, eu lembro como se fosse agora que estivesse acontecendo isso. Aquelas bolas de fogo chegando aonde nós estávamos, eu comecei a escutar barulhos como que de espadas, dando umas nas outras. Acredite se você quiser, foi a maior experiência que eu tive de guerra espiritual dentro da mata. E de repente aquelas bolas de fogo para um lado, bolas de fogo para o outro, não demorou muito, irmãos, houve aquela calmaria, acalmou. E aí ele falou: os anjos do Senhor chegaram para guerrear em nosso favor. Irmãos, acabou a guerra, acabou a luta. E quando eu pensei que não, estávamos orando, houve aquela calmaria, e de repente nós paramos assim de mãos dadas. E quando eu abri os olhos, irmãos, eu pensei que só eu estivesse vendo. Entre o local da feitiçaria e entre o arraial que nós estávamos, quando eu olhei, eu vi um ser. Ele não estava tocando no chão, ele estava mais ou menos a 1 palmo do chão. Quando eu olhei aquele ser, ele estava envolto em uma bola redonda, aquela bola estava em volta dele. Aquele ser brilhava, mas era um branco que não tem como explicar, misturado com um dourado. É um branco misturado com um dourado. Quando eu olhei, tentei olhar a face dele, eu não conseguia ver de tanta luz, de tanto brilho. E eu pensei que só eu estivesse vendo aquilo, porque da hora veio o discernimento. Eu falei: gente, é um anjo do Senhor. Só que de repente os irmãos abriram os olhos e começaram a gritar: um anjo, um anjo, um anjo. Todo mundo viu, irmãos, todo mundo viu. O Senhor permitiu naquele momento todos nós vermos aquele anjo. Irmãos, o poder de Deus tomou conta do arraial. Irmãos, eu lembro e me emociono, sabe? Porque eu tenho saudade dessa época, eu tenho saudade daquilo que nós vivemos no sobrenatural. Os irmãos que buscavam ali, sabe? Os irmãos que estavam juntos, estávamos toda sexta-feira buscando. Trabalhávamos em uma grande empresa, e ali naquela grande empresa nós orávamos, nos reuníamos. Tínhamos uns momentos de guerra, de batalha, foi muita luta, irmãos. Mas aquele momento ali foi tremendo. Todos viram, e o poder de Deus tomou conta daquele arraial.
De repente, brilhava, irmãos, você não tem noção, brilhava, saiu uma luz daquela bola. E ele ali no meio, guardando o caminho entre a feitiçaria e a gente. Eu dava para ver nitidamente que era um anjo guerreiro, era um anjo de guerra. E de repente, o poder de Deus começou a tomar o arraial e a gente daquele poder e falando em línguas e aquele poder, aquela atmosfera espiritual em torno de nós. E de repente, quando eu ligado com o Senhor, irmãos, eu vi um anjo que era o líder deles, era o líder dos que estavam ali. Acredite se você quiser ou não. As vestes dele eram vestes como se fossem vestes medievais de guerreiro, sabe? No peito dele tinha como se fosse um colete cinza, a coisa mais linda do mundo, todo trabalhado, como se fosse escamas. E aí quando eu falei pro pastor Alci, eu tô vendo, aí descrevi ele, quando eu descrevi, ele foi e falou que era um anjo líder deles que estava ali para guardar a nossa vida. Irmãos, quando ele falou isso, ninguém conseguiu ficar em pé mais, ninguém. Derramou um poder, um sobrenatural, uma unção, algo tão tremendo naquele arraial que todos nós não aguentamos ficar em pé. Caímos, irmãos, pelo poder de Deus e falávamos em línguas, irmãos, foi algo tremendo, sobrenatural, tremendo. E quando foi quase de manhã, a hora que nós fomos embora, quase já na alva, que nós olhamos para aquele caminho, ele tinha desaparecido. E foi a hora de nós irmos embora. Irmãos, essa foi a maior experiência que eu tive de batalha espiritual. A maior experiência que eu tive de guerra espiritual dentro da mata. E aí nós, quando abrimos as Escrituras, nós percebemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores enviados para pelejar, batalhar, guerrear em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Só que nós fomos ensinados e nós temos esse cuidado de não adorar anjos. Anjos não têm que ser adorados. Anjos são espíritos ministradores, eles são enviados para nos ajudar na guerra invisível espiritual que nós atravessamos. Anjos que acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Anjos que guerreiam por nós. Anjos que guardam a nossa vida, guardam a nossa família, guardam os nossos filhos, eles são reais. Nós vemos dentro da Bíblia diversas passagens, o anjo que tirou Pedro da prisão, o anjo que tirou Pedro e João da prisão, o anjo que conversou com Josué, era um líder, era um guerreiro, era um príncipe que foi enviado para falar com Josué. Tantas e tantas experiências, os anjos que foram visitar Abraão, os anjos que entraram em Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia, irmãos, ela é cheia de anjos. Anjos serviram ao Senhor no deserto. Depois da tentação, você vai ler lá que os anjos serviram ao Senhor. Quando o Senhor estava naquele momento de maior angústia e maior aflição, antes dele ir para a cruz, um anjo foi lá consolar o Senhor. Você lê isso na Bíblia, irmãos. Então eles são reais, eles estão conosco, eles nos acompanham, e dependendo do ministério que você tem, se for um ministério de guerra, se for um ministério de batalha, se for um ministério de peleja, eles estão conosco e nós temos que buscar ter intimidade com eles. Talvez você não concorde, fale assim, não, eu tenho que ter experiência só com o Espírito Santo, com o Senhor, amém. Eu vou respeitar o teu posicionamento, eu vou respeitar, mas nós temos que ter intimidade com eles, pelo menos eu busco essa intimidade. E eu lembro que uma certa feita, eu buscando, eu consegui falar com ele, consegui ouvir a voz dele, ele conversou comigo, ele falou comigo e me disse o nome dele. Então eu sei, irmãos, que existe uma peleja e uma guerra muito grande. O inferno, Satanás e os demônios se levantam quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa de libertação. Por isso tanta luta na minha vida e talvez tanta luta na sua vida que está ouvindo esse testemunho, que está ouvindo aquilo que eu vou falar agora, que acabei de falar.
Talvez por isso tanta guerra na tua vida, por falta de posicionamento. O Senhor te chamou para essa guerra, o Senhor te chamou para a peleja e talvez você não esteja atento para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho esse chamado, eu não sinto esse chamado. Talvez você não seja chamado para estar na linha de frente na batalha, mas talvez você tenha sido chamado para ser um intercessor, para orar, para clamar, para orar por aqueles que estão na frente da peleja, porque em uma guerra você tem a artilharia e a infantaria. Artilharia são os canhões que ficam mandando bombas e bombas e bombas e bombas naquele terreno, preparando aquele terreno para depois a infantaria entrar. E talvez você não seja de infantaria, está à frente de batalha, à frente de peleja, mas talvez você seja de artilharia, estar cobrindo o irmão, cobrindo a irmã de oração, despertando às 3 horas para orar, clamar, meia-noite. O horário principal no mundo espiritual é de meia-noite às 6 da manhã e principalmente às 3 horas da manhã. Talvez você tenha sido chamado para isso sim. Por isso tanta luta, tanta guerra na sua vida, tanta batalha. Satanás não quer que você assuma a posição no reino que Deus tem para você. Mas não adianta você tentar fugir. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua caminhada, que Deus abençoe a tua fé, porque estamos em uma guerra, estamos em uma peleja. Nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, são tragédias, mortes, assassinatos. Talvez você fale assim, mas isso sempre existiu, mas agora está numa intensidade muito maior, porque a Bíblia diz que Satanás sabe que tem pouco tempo e vai tudo se cumprir e a derrota dele está chegando. Mas antes que a derrota dele chegue, você não tem noção do que vai acontecer na terra, você não tem noção do que está por vir. Então que nós possamos nos apegar ao Senhor a cada dia, que nós possamos a cada dia firmar os nossos passos, firmar os nossos compromissos com o Senhor Jesus. Você que não entregou a vida para Ele ainda, entregue, não tem outro caminho, não tem outra saída, não tem outra solução. Entregue a sua vida, a sua alma ao Senhor, deixe Ele conduzir a sua vida, deixe Ele conduzir a sua alma. Foi Ele que morreu em nosso lugar e ressuscitou e todo o poder está nas mãos dEle. Não tem entidade, não tem sobrenatural, não tem nada que possa se colocar à frente do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu espero que essa experiência sirva para despertar você para o mundo espiritual e para aquilo que eu tenho certeza Deus tem na sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, e o Senhor te chama e talvez te escolha para essa guerra, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano da minha alma, Pai eterno, Senhor, Deus, o Senhor me conhece, e eu sei, Senhor, que foram muitas falhas, foram muitos erros ao longo da minha caminhada, talvez até mais erros do que acertos, meu Senhor, mas isso não vai tirar as experiências que eu tive com o Senhor. Isso não vai tirar de dentro de mim as experiências que eu tive, Senhor, e a busca para que, meu Senhor, novas experiências o Senhor me dê, porque afinal de contas estamos em uma guerra, em uma batalha, em uma peleja, e tudo que Satanás quer é que a gente não atente para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Tudo que ele quer é causar distrações na nossa vida, para que a gente verdadeiramente não dê valor àquilo que tem valor. Pois Colossenses no capítulo 3 diz, para nós olharmos para o alto, para nós olharmos para o que está em cima e não o que está na terra, para nós nos apegarmos com aquilo que é eterno, não o que é passageiro. Mas nós, nas distrações, acabamos nos apegando com aquilo que agrada a nossa carne e acabamos fazendo aquilo que agrada a nossa carne. E quando pensamos que não, saímos do teu propósito e achamos que estamos te servindo. Quando pensamos que não,
essa fiação que o Senhor quer na nossa vida, para que o teu poder flua através de nós, para que pessoas sejam alcançadas, libertas, curadas, transformadas, para que a gente entre na casa do valente, amarre o valente, saqueie os bens do valente. Tudo isso, quando pensamos que não, deixamos de lado, porque os ataques são ferozes. Os ataques são ferozes, são terríveis. Quando nós atacamos, quando o Senhor nos usa para atacar, nos usa para entrar, nós temos um contra-ataque terrível, Senhor, e o Senhor sabe disso. Porque Ele é covarde, Ele vai nas crianças, Ele vai nos filhos, Ele vai na mãe, Ele vai no pai. E quando pensamos que não, quando olhamos ao redor, meu Deus, mas o Senhor nos garante. O Senhor nos garante. O Senhor nos garante. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta através desse testemunho e através dessa oração, levanta valentes, levanta homens cheios do Teu Espírito Santo, mulheres cheias do Teu Espírito Santo. Levanta, meu Senhor, pessoas que voltem a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque, meu Pai, nós não escutamos mais isso nas igrejas. Aonde estão as experiências sobrenaturais? Aonde estão os arrebatamentos? Aonde estão, meu Senhor amado, as visões, as revelações das dimensões espirituais, meu Senhor amado, que estão aí? Deus, meu Pai, eu não vou nem falar porque eu vou deixar para outras experiências. Quando o Senhor abriu um portal e eu vi aquele portal ser aberto na mata, de olho aberto, aquele portal abriu, Senhor, e eu vi seres celestiais saírem de dentro daquele portal. Meu Deus e meu Pai celestial, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, dai-me mais uma vez, meu Senhor, eu te peço, experiências sobrenaturais com o Senhor, limpa a minha vista, Deus, por isso que eu tenho, meu Senhor da glória, tirado os meus olhos daquilo que não edifica. Meu Deus e meu Pai celestial, os meus ouvidos, meu Senhor, Pai, trabalha mais uma vez nos meus ouvidos para que eu tenha sensibilidade para ouvir, Senhor, o mundo espiritual, como eu ouvi aquelas espadas batendo uma na outra na mata. Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, o meu nariz, meu Senhor da glória, o meu olfato, meu Pai, que seja apurado para perceber e sentir o cheiro do mundo espiritual, como eu senti essa semana aqui dentro do trabalho, aquele perfume, meu Senhor da glória, aqui nessa escada, Deus, e o Senhor sabe quem estava passando ali naquela hora. Meu Deus e meu Pai celestial, talvez seja até uma oração que está sendo feita o contrário, o Senhor sabe disso do que eu estou falando. Então, meu Deus, desperta o meu irmão e a minha irmã para o mundo espiritual, desperta, meu Senhor da glória, para a guerra que nós estamos atravessando, levanta ele, levanta ela, meu Senhor, como guerreiros de oração, como intercessores, meu Senhor da glória, Pai, nessa batalha, nessa luta que nós estamos enfrentando, e em nome de Jesus, fortalece aquele que está caído, levanta, meu Senhor amado, aquele que está, ó Pai, sem vigor, sem força, põe de pé, meu Senhor da glória, e que, meu Deus e meu Pai celestial, o teu poder, a tua graça, a tua unção flua através das nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, não estamos mais vivendo naquela época, meu Senhor da glória, onde Paulo fala que não levou um evangelho de palavras persuasivas, de palavras bonitas. Não, Senhor, chega disso, meu Pai, chega disso. Não, Senhor, nós temos que ser eficazes, meu Senhor, naquilo que nós falamos. Temos que mexer no mundo espiritual, temos que estar ligados em Ti, meu Senhor da glória, para que o Senhor liberte pessoas, para que o Senhor cure pessoas, para que o Teu poder sobrenatural seja derramado nas igrejas, ou derramado onde a gente colocar a planta dos pés. Quando a gente chegar, o Senhor chega. Quando a gente entrar, o Senhor entra. Pai, em nome do Senhor Jesus, os Teus anjos estão ao nosso redor, Senhor, anjos guerreiros, anjos de guerra, anjos da guarda, ó Deus, em nome de Jesus, querubins, meu Senhor da glória, ó Deus, em nome do Senhor, anjos de fogo, Pai, como aquele anjo de fogo, meu Senhor, que me acompanha, meu Deus e meu Pai celestial, em nome de Jesus, nos ajuda a entrar, Senhor, no sobrenatural de novo, a fazer aquilo que Te agrada, a nos desprendermos, meu Senhor, completamente daquilo que não edifica, para que o Senhor possa usar a nossa vida para, meu Senhor da glória, salvar almas, salvar pessoas, Pai, das garras de Satanás e do lago de fogo e enxofre. Assim, meu Deus, eu coloco a vida de cada um nas Tuas mãos. Pai, cada um, Senhor, que está ouvindo essa oração, cada um que está ouvindo esse testemunho, seja despertado pelo Espírito Santo, receba a força do Espírito Santo,
receba cura do Espírito Santo, receba milagre do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, receba fogo do Senhor, receba fogo do Espírito Santo para queimar todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Seja curado em nome do Senhor Jesus, seja curada em nome do Senhor Jesus, receba cura física, receba cura na alma, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, põe-te de pé, receba força no Senhor, força no Senhor, unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus, aquele que tudo reina, aquele que tudo vê, tudo conhece, tudo ouve, está reinando ao lado do Senhor, ao lado do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, meu irmão e minha irmã. Agora talvez você entenda por que tanta guerra, né? Tanta luta. E ontem eu estava até conversando com a minha mãe, estávamos conversando a respeito de algumas experiências que eu tive, né? E são muitas experiências, irmãos, são muitas. Se o Senhor permitir, eu vou começar a contar, começar a colocar para fora. Porque eu me lembro uma vez eu estava no monte, estávamos no monte aqui no Rio, lá no Monte Jacó, ali em Irajá, e o Senhor usou uma pessoa para que falasse comigo, para que eu começasse a transmitir as minhas experiências e o conhecimento pela misericórdia do Senhor. Então eu vou começar a fazer isso, colocar no canal, colocar outros vídeos para que você seja abençoado, né? Em nome de Jesus. Vai te ajudar a tua fé, né? Vai ajudar, em nome de Jesus, te dando forças, tá bom? Não esqueça de orar por mim, não esqueça de orar pelo meu ministério, tá? Em nome de Jesus. Ore pela minha família também, né? Em nome de Jesus. Nós estaremos sempre orando uns pelos outros, tá bom, meus irmãos? Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, se inscrever, você que não é inscrito. É muito importante você dar o seu joinha, tá bom? O seu ok, para que o YouTube entenda, né, que esse vídeo é importante e ele começa a colocar mais esse vídeo, mais pessoas vão vendo, para que vidas sejam edificadas, tá bom, irmãos? Não quero que meu nome seja conhecido, não quero de forma nenhuma. Eu quero que pessoas sejam salvas, libertas, curadas, transformadas, que o Senhor dê força e faça aquilo que Ele fez na minha vida, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.